e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, os apóstolos perguntam, a Jesus por que Jesus fala em parábolas, em histórias. A palavra parábolas quer dizer lançar um pouco mais à frente, aonde Jesus conta uma história, daquela história tem um sentido, E eles perguntam isso logo após Jesus contar uma parábola, que foi o Evangelho de ontem, o início do capítulo 13 de São Mateus, que é a parábola do semeador, que ilumina muito o que Jesus diz depois, sobre aquele que tem muito, será dado ainda mais, aquele pouco que tem será tirado até o que tem. A parábola do semeador é esse semeador que sai para semear e lança a semente em vários tipos de terreno. A primeira catequese do Papa Leão, ele meditava sobre essa parábola do semeador. Ele dizia que esse semeador, ele é expressão desta abundância e generosidade do amor de Deus que espalha a semente com abundância, que não fica medindo aonde vai jogar a semente, mas joga. E essa semente pode cair em vários lugares, como cai no terreno pedregoso, cai à beira do caminho, cai em meio aos espinhos, mas cai também numa terra boa. E assim, o semeador não está preocupado, em calcular a semente, mas ele lança com generosidade e com abundância. Assim é o amor de Deus também por cada um de nós. É um amor abundante, um amor generoso. E o nosso coração muitas vezes é esse terreno, E o Papa ia dizendo, o coração humano, a humanidade, a igreja. E muitas vezes essa palavra nos encontra em meio à correria do dia a dia, em meio a tantos afazeres, como colocando todas as outras coisas no lugar de Deus, que a palavra passa, nós nem mesmo a acolhemos, Essa palavra que cai à beira do caminho, a palavra que cai no terreno pedregoso, muitas vezes nosso coração também é como este coração que até acolhe. Eu creio que você está aqui porque seu coração tem sede, da palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente sai daqui, e amanhã a gente já fraqueja, a gente já esquece. Nos falta o quê? Profundidade. Nos falta raízes. Muitas vezes o nosso coração se comporta como um coração em meio aos espinhos, que também acolhe a palavra, porém essa palavra ela é sufocada, porque falta perseverança, falta fidelidade, falta arrancar as pragas, arrancar os espinhos, aquilo que sufoca a palavra e torna o nosso coração também o quê? Um coração insensível. É o que Jesus diz hoje no Evangelho, Vocês se tornaram insensíveis, um coração grosso, um coração incapaz de ser essa terra boa. Mas também acontece momentos em que o coração está aberto, em que a palavra nos alcança, e às vezes, assim como a terra, que para acolher a semente ela é ferida, passa ali o arado, que rasga a terra, e essa terra que é rasgada, essa terra que é ferida, ela se torna mais aberta para acolher a semente. E às vezes Deus permite também que o nosso coração seja ferido. Às vezes é a dor, o sofrimento, que faz também que o coração possa se abrir para acolher também a palavra de Deus. E essa palavra também, essa semente é o próprio Cristo que se dá a nós. Esse Cristo que morre como a semente morre para poder dar vida. Isso diz Jesus, Com efeito, a quem tem será dado ainda mais e terá em abundância, ou seja, o coração aberto, a terra boa, que produz 100 por 1. O que não tem será tirado até o pouco que tem. Coração fechado, O terreno pedregoso, o terreno entre os espinhos, a semente à beira do caminho, que não foi capaz de produzir nada, de gerar essa semente no seu coração. Por quê? Porque o coração estava insensível, o coração estava fechado.
que Jesus vai e traz novamente a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouvireis e não entendereis, olhando olhareis e nada vereis, pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto e fecharam seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os cure. Esse coração insensível, como diz o Evangelho, esse coração endurecido, e a tradução mais literal seria um coração grosso, um coração que se fechou a Deus, se fechou à palavra de Deus. Embora eles olham, eles não veem. Embora eles escutam, eles não ouvem. E o coração também não experimenta e não sente, porque estão fechados à graça de Deus. Quantas vezes nós experimentamos isso, né? Quantas vezes a gente escuta, né, como padre: nossa, padre, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, né? Às vezes eu vou para a missa, mas não sinto nada, né? Eu rezo, mas o coração... Será que o problema é a palavra de Deus, né? Será que o problema ou é o nosso coração que está o quê? Fechado, endurecido. Eu posso muito bem me colocar debaixo de uma cachoeira, mas se eu tiver com uma capa de chuva, eu não vou me molhar. Aquela água não vai penetrar o meu coração, o meu interior. Às vezes nós nos colocamos assim diante de Deus, mas todo fechado, né, armado. E a graça de Deus muitas vezes passa, mas não penetra no nosso coração. Eu te pergunto, né, o que torna hoje o seu coração um coração insensível, um coração duro, um coração grosso, que não nos deixa ser tocado, alcançado, penetrado, fecundado por essa semente que é a palavra de Deus? Abre o coração, né? Não espere, né? Não espere vir, né, uma grande dor, um grande sofrimento, como esse arado, né, que rasga a terra, para que o coração se abra. Você pode abrir hoje o seu coração da forma como ele está e deixar que esta palavra de fato, que é o próprio Cristo, alcance o seu coração, e assim os seus olhos possam se abrir, os seus ouvidos possam também se abrir, o coração possa se tornar dócil e sensível à graça de Deus. E quem realiza esta obra em nós é o Espírito Santo. Uma experiência vivida, creio, por muitos de nós aqui, né, que já fizeram, né, encontros, né, Seminário 1, experiência de grupo de oração, que é a experiência do batismo no Espírito Santo. Quando nós experimentamos essa graça desse mergulho, desse dom do Espírito Santo em nós, de fato, assim como Paulo, né, as escamas caem dos olhos, nós começamos a enxergar, né, os ouvidos se abrem, nós começamos a perceber: nossa, como eu não percebia isso. O coração se torna mais dócil, a gente sente a presença de Deus no nosso coração. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você consegue perceber a voz de Deus na sua vida, sim ou não? Você consegue sentir o amor de Deus no seu coração? Você consegue olhar para a sua vida, para a sua história e perceber a presença, o amor de Deus que sempre te acompanhou? Se não, é porque o seu coração também está um coração grosso, um coração insensível, um coração fechado, um coração desvoltado tanto para as coisas do mundo, que é insensível às coisas espirituais. Às vezes estamos tão presos, tão mergulhados, tão no mundo, no materialismo, no consumismo, né, nos prazeres da carne, na idolatria, na busca de si mesmo, que isso vai nos fechando na idolatria, na indiferença, né, para com o próximo, para com o irmão, na ganância, em meio aos vícios, às impurezas, aonde a sensibilidade humana, essa sensibilidade negativa, né, a sensualidade, os prazeres, os apetites, né, os vícios, as paixões estão tão despertadas para as coisas do mundo, que nós nos fechamos espiritualmente para as coisas de Deus. Sozinho nós não podemos, mas com a graça do Espírito Santo, sim, de pedir a Ele que possa vir, nos fazer mergulhar nele, que Ele possa abrir os nossos ouvidos, né, dilatar o nosso coração, arrancar esta capa grossa, né,
para tornar um coração dócil, um coração sensível, sim, ao toque do Senhor, abrir os nossos olhos para contemplarmos a presença dEle na nossa vida. Você quer, meu irmão, minha irmã, você quer experimentar esse dom, essa graça, essa sensibilidade de Deus na sua vida, sim ou não? Te convido a ficar em pé, nós possamos clamar sobre nós, né? O Espírito Santo, Ele que é este dom do Pai, do Filho, Ele que é o próprio amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações, Ele que pode